O presidente Lula sancionou a lei do novo ensino médio, mas vetou, por exemplo, mudanças no Enem. E para avaliar as alterações, nós convidamos a presidente do Instituto Singularidades e ex-diretora de educação do Banco Mundial, professora Cláudia Costin. Tudo bem, professora? Como sempre, muito obrigado pela atenção e muito bom te rever aqui nas imagens da Jovem Pan. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, Thiago. Boa noite aos assinantes. É muito bom poder conversar com vocês. Muito obrigado. Bom, é claro que são questões complexas, né? A gente, infelizmente, não tem tanto tempo, mas eu começo perguntando sobre carga horária mínima para as escolas, para o ensino médio de uma forma geral. A senhora acha que, no fim das contas, a discussão acabou favorecendo essa carga mínima? Poderia ser ampliada ou não? Olha, é importante, Thiago, para a gente poder entender isso tudo, olhar para o que os países que têm bons sistemas fazem e o que a gente vinha fazendo no passado. Os países que têm bons sistemas têm de 7 a 9 horas de aula por dia no seu ensino médio. O Brasil vinha praticando até 2017 4 horas de aula por dia. É insuficiente para ensinar o aluno a pensar matematicamente, pensar cientificamente ou pensar historicamente. E, além disso, nós tínhamos 13 matérias exprimidas nessas 4 horas. Então, se aprendia um verniz de cada coisa. Então, foi feita uma transformação em 2017, que foi importante, foi um primeiro passo, que é fazer o que esses países que têm bons sistemas fazem. Em vez de você ter só 4 horas, aumentar a carga horária para 5, apontando na direção de tempo integral e fazer algo que eles fazem já no fim do Fundamental 2, que é o aluno escolhe uma área de aprofundamento. Então, ele tem 7 horas de aula, por exemplo, como na maior parte da Europa e nos Estados Unidos, e você tem não mais que 8 horas, mas você de aula, não mais que 8 disciplinas, desculpa, e você escolhe uma área de aprofundamento. Você quer mais exata, você quer mais humanidades, você quer um itinerário mais voltado ao ensino técnico e profissional, porque aí você pode ver em maior profundidade. Nós criamos essa possibilidade, mas pouco depois veio a pandemia e os estados ficaram muito soltos, sem orientação de como organizar isso. Então, foi de fato importante fazer um freio de arrumação, porque tinha estados como o Rio Grande do Sul que estavam com 28 matérias obrigatórias, 28 itinerários formativos, não fazia sentido. Então, foi um ponto importante. Foi para o Congresso avançou. Quando foi para o Senado se atrapalhou um pouco, a meu ver, e foi bom que voltou ao desenho original. Agora, na sanção, nós passamos, sim, de 1.800 horas, que era o que estava estabelecido, para 2.400 horas no ensino regular para as disciplinas obrigatórias. Eu teria preferido um pouco menos, mas eu acho que dá, porque senão não dá para flexibilizar muito. Mas foi um consenso possível. E esses itinerários são importantes. E, professor, um outro ponto que é polêmico, porque o Congresso pode derrubar o veto do presidente Lula sobre não alterações no Enem, porque havia uma preocupação de que houvesse, não sei se o termo técnico é esse, mas uma pulverização, ou seja, cada aluno poderia fazer uma matéria específica ou um ponto específico, ou seja, o que o governo defende é uma regularidade, ou seja, que a prova seja igual para todo mundo. A senhora acha que isso pode ser alterado e foi uma decisão correta desse veto? Olha, eu não achei correto, não, o veto, e vou dizer por quê. Porque também nesses países, o exame de acesso à universidade, ele é diferenciado, como era no passado. Você não tem idade para isso, mas eu me lembro do CECEM, CECEI e Mapofeio, que é mais exatas, então a prova é diferente. Hoje, algumas federais já fazem isso na prática. Então, você tem um Enem que diferencia a parte da área de aprofundamento, então você quer prestar para a história, então você vai ter uma ênfase maior em humanas, ou você quer prestar
para engenharia, você vai ter uma ênfase maior em física e química, por exemplo. E isso vai trazer uma certa confusão, a meu ver. Mas eu entendo que o argumento deles veio do próprio INEP. Eu acho que nós vamos aprender fazendo, sabe, Tiago? O bom é que agora solidificamos a decisão. Há uma área o aluno vai poder escolher áreas de aprofundamento para os seus estudos. Se ele vai poder fazer ou não isso no Enem, eu preferia que pudesse, mas vamos testar o modelo, vamos ver como é que funciona. E muito rapidamente, uma outra discussão foi a não inclusão do espanhol como uma matéria obrigatória. A senhora acha que é uma decisão acertada também ou poderia ser incluída como uma matéria obrigatória porque seria mais um conhecimento dos alunos? Olha, eu falei no começo que a gente tinha 13 matérias exprimidas em 4. Sim. Agora nós estamos queremos botar 14 exprimidas nas 5 horas. Eu acho que não deveria ser obrigatório. Aqueles estados que estão na fronteira ou que por alguma circunstância acham importante incluir, podem incluir, não é proibido. Mas o inglês é a língua franca. Alguém que quer poder navegar nesse mundo globalizado, não saber falar inglês, e você não aprende inglês estudando só 1 ano. Espanhol até dá para se comunicar na rua, se a gente aprender só em 1 ano. Mas o inglês, não. Você tem que ter um inglês sólido. Senão, as desigualdades educacionais vão ser muito grandes. Perfeito. Professora Cláudia Costin, ex-diretora de Educação do Banco Mundial, como sempre, muito obrigado pela gentileza por nos atender e voltaremos a nos falar. Um grande abraço, até a próxima. Boa noite, muito obrigada. Obrigado.